Pode, senhor, irmãos. Gênesis capítulo 1, verso 27. Página 17 do nosso devocional. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Senhor, ajuda-nos com a sua graça, capacita-nos com a sua misericórdia, orienta-nos poderosamente nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Nós ainda estamos no sexto dia, a criação do homem. Essa é a parte 168 do sexto dia, é o sermão 116 da Bíblia versus secularismo e o sermão acima de 190 na contagem do YouTube. Nós estamos ainda analisando as chaminhas do Inferno de Dante, que ele destaca no canto 8º do seu romance A Divina Comédia, o poema À Vista de Longe, duas chamas, duas chaminés se comunicando através do abismo. São um sistema de sinalização do inferno, rápido, coordenado e eficiente. Embora não exista uma inteligência visível, mas os sinais se propagam e garantem um controle absoluto sobre os condenados. É muito importante a gente entender o poema, porque o poema é uma profecia sobre o controle do anticristo de forma sorrateira, subliminar sobre a mente das pessoas. Essa imagem me persegue esse tempo de sermões que eu estou analisando a questão midiática, a questão das mídias, das telas, porque o que Dante intuiu poeticamente no século XIV, nós vivemos empiricamente no século XXI. As telas são literalmente as chaminés. As notificações são os sinais e o controle silencioso, algoritmo por algoritmo, é mais absoluto do que qualquer tirano da história poderia sonhar. O controle que a tela tem sobre a humanidade, ninguém nunca teve. O filósofo Ney Postman, talvez seja conhecido como profeta da cultura midiática. Ele não era cristão, mas ele previu, embora foi criado nos princípios cristãos, ele previu algo que quando ele escreveu parecia ser uma locubração de loucura da mente dele, mas ele disse exatamente isso, e quando ele disse, ele estava se referindo ao início da televisão em 1984. Ele disse o seguinte: antes mesmo de existir as redes sociais, quando uma população se torna uma audiência, ele está se referindo quando as pessoas começam a valorizar aquilo que é coletivo, aquilo que influencia, que é o caso da televisão. Isso prevalece sobre a sua vida pública, então a sua vida pública vira entretenimento. Ele está dizendo o seguinte, que a televisão ia criar uma cultura que seria controlada pela mídia. Então o que as pessoas iam pensar, iam fazer, iam comprar, iam viver, iam escolher, iam casar, iam ser, e que religião elas iriam escolher, a mídia ia produzir isso. Ou seja, se isso acontecesse, a cultura morreria, e esta seria uma possibilidade real, ou seja, não haveria escape. Ele não imaginava que isso seria a lógica da igreja. E ela entrou nesse movimento. Essa é uma modalidade de espiritualidade que emergiu e que eu tenho chamado de igreja midiática. São cultos espetáculos, igrejas cassinos, estimulação religiosa como produto de consumo e uma dependência de dopamina embalada numa linguagem cristã. Embora essa estrutura não pareça inofensiva, ela está lenta, silenciosamente e sistematicamente deformando a fé, desconfigurando o culto e destruindo a capacidade de uma geração de encontrar o Deus verdadeiro. Eu preguei um sermão e eu mostrei aos irmãos que o diabo está formatando uma nova fé. Esse sistema então está configurando um tipo de igreja midiática que está forjando uma nova fé. Essa é uma fé plástica. Ou seja, é uma fé que se adapta, que se molda,
de acordo com a vontade das pessoas, de acordo com o costume, de acordo com o querer. E é por isso que essas igrejas estão lotadas. Você não tem espaço para entrar nessas igrejas. Elas fazem um domingo 5, 6, 7, 10 cultos por dia. E você pergunta assim, isso é avivamento? A única coisa que eles não estão experimentando lá é avivamento. Mas o poder da mídia, da estrutura e o algoritmo tem o poder de juntar essas pessoas num lugar, porque serão controladas por esse consumismo. Então veja, essa fé plástica emocionalista que servirá perfeitamente aos propósitos do espírito do anticristo, que governará pelo fascínio e pelo controle das massas. Essas igrejas midiáticas vivem no limite do cristianismo. É um evangelho de fronteira, caminhando à margem da manipulação, da heresia e da apostasia. Normalmente as pessoas que estão indo para esta igreja é o último reduto cristão que elas estão entrando. Há uma estimativa que as pessoas que chegam nessas igrejas, elas muito raramente serão recuperadas, porque o próximo passo será a heresia e a apostasia total. Pesquisas então em sociologia da religião têm documentado de forma extraordinária que esse modelo do espetáculo tende a produzir ao longo do tempo maior incidência de ansiedade, depressão entre os frequentadores, empobrecimento teológico progressivo, dificuldade crescente de tolerar o silêncio, um culto de pregação expositiva e a contemplação por meio da oração. Eles produzem um cristianismo híbrido caracterizado pelo baixo comprometimento moral e a ausência total da disciplina eclesiástica. Líderes vulneráveis à queda moral pela distância entre a imagem pública que eles possuem, já que eles são pessoas de palco, essas pessoas não sabem nem sequer explicar um verso da Bíblia. A oração dela não mata nem mosquito, quanto mais expulsar demônios. Eles não têm autoridade de Deus nenhuma, mas pastoreiam igreja de milhões de pessoas por causa da influência midiática que o algoritmo dá a estas pessoas. E aí, há entre eles esta questão daquela pessoa que se torna uma força do palco e aquilo que elas realmente vivem. E não me importa qual escândalo esse líder vai se envolver. Por quê? Porque o algoritmo vai fazer com que aquilo seja pouco acessado, pouco visto, e ele vai continuar vendendo a fé daquela igreja para que as pessoas continuem seguindo. Eu vou repetir aqui, às vezes uma pessoa dessa sai de um sistema desse, comprometido moralmente, comprometido com várias questões de desorganização e vários crimes administrativos. Ele abre uma igreja e 20 mil pessoas acompanham ele na hora que ele abre a outra igreja. Por que ele tem essa capacidade? Ele não tem nenhum dom de Deus, ele não tem unção nenhuma do Espírito Santo, mas por quê? Porque o algoritmo precisa dele, porque ele tem a capacidade de vender uma cultura e uma fé que o espírito do anticristo deseja que a igreja falsa terá no futuro. O diabo sabe que a estrutura dessas igrejas não terá resistência à ação do espírito do anticristo. Então hoje eu queria diagnosticar, e eu vim aqui mostrar que existe então uma alternativa. E essa alternativa tem pelo menos 2000 anos de prova confirmada pelos instrumentos bíblicos e agora pela neurociência. Então, o culto bíblico, a oração deliberada e a imersão nas Escrituras não apenas salvam a alma daquele que está cultuando assim, mas elas curam a nossa biologia cerebral. Porque Deus, ao criar o homem à sua imagem, Ele inscreveu no tecido neurológico da criatura a necessidade e a capacidade de adorá-lo com integridade. Ou seja, Deus forjou em nós, na nossa neuroplasticidade cerebral, um sistema que só funciona de forma plena e completa quando a gente usa para o trabalho da adoração e na glorificação do nome do nosso Deus. A imagem de Deus, então, essa imago Dei, não é uma metáfora piedosa,
é a declaração mais radical da história. Inclusive, a neurociência chama exatamente o nosso córtex pré-frontal de a imago Dei. Por quê? Porque nenhuma outra criatura tem isso, nenhum outro ser biológico tem isso, a não ser o homem, que é a capacidade da escolha moral, que é a decisão executiva, que é a capacidade de gostar e buscar o que é transcendente. Os animais não têm isso. Então, isso diferencia o homem de toda a criação. E eles chamaram isso de imago Dei, ou o ponto de Deus no cérebro. Então, há no ser humano algo que ecoa, reflete que ele é capaz de se relacionar com o eterno. Então, vamos começar o ponto 1, a química das afeições santas e a saúde integral. A verdadeira efusão do Espírito Santo não manipula nossas emoções para nos vender uma experiência passageira. Pelo contrário, ela santifica as nossas emoções. Deus projetou o nosso sistema neurológico para responder à graça de maneiras específicas e mensuráveis. Vamos pensar aqui então nos 3 eixos fundamentais que Deus criou para que nós pudéssemos cultuar a Deus. Eu vou usar a neurobiologia para explicar uma verdade espiritual. Primeiro é o neurotransmissor da serotonina, que é a molécula do contentamento. Ela é o grande estabilizador do sistema nervoso, é a base biológica da paz interior. Quando o seu coração se enche de paz, se enche de alegria, se enche de amor, para isso acontecer, tem que haver uma reação neurológica no seu cérebro. O seu cérebro precisa ter uma sinapse que produz esse tipo de emoção no seu coração. E emoção, irmãos, é biologia. Então, quando o cérebro é acionado por essa neuroplasticidade, esse caminho neural, ou essa pista que foi construída por causa da ação do Espírito Santo, então essa paz interior só acontece no coração porque o cérebro está cheio de serotonina. Senão, você está sentindo raiva, ódio, empatia, tédio, tristeza, dor, depressão. A serotonina é o único hormônio que produz esse tipo de experiência. Então, é chamado o hormônio da paz interior. Atente bem nesse contraste fundamental. Enquanto a dopamina do mundo grita de forma desesperada, eu quero mais, eu quero possuir, eu quero aquilo que está no futuro. A serotonina, ela é o aqui e o agora. Ela declara, ela confia que o Senhor é seu pastor e que nada faltará. Ou seja, ela produz o contentamento, ela não está preocupada se ela vai ter ou não vai ter. Ela se contenta com aquilo que ela tem hoje. Ela está satisfeita com aquilo que ela tem. Não é isso que Paulo escreve sobre o contentamento cristão? Existe então uma gangorra, uma luta no cérebro entre a dopamina, que está excitando a gente, a busca constante, e a serotonina, que põe um freio. Não, calma, para a gente criar satisfação e não ficar ansioso pelo dia de amanhã, já que o dia de amanhã não nos pertence. O excesso crônico de dopamina que produz essa ansiedade pode ser gerado, por exemplo, pelos cultos de espetáculo. Um culto desse tipo de igreja produz exatamente aquilo que as telas produzem, produz exatamente aquilo que a pornografia produz exatamente aquele sentimento que faz as pessoas se entregar ao consumo desenfreado e pela busca alucinada de validação digital. Isso acaba literalmente esgotando, queimando, destruindo os nossos neurônios de receptores de serotonina. O resultado é que a pessoa viciada nessa estimulação perde a capacidade biológica de se sentir satisfeita. Uma pessoa viciada em tela nunca será satisfeita. Eu tenho dito aos maridos e às esposas, e quando eu converso com os casais, do perigo da tela. Quem se expõe à tela por muito tempo vai perder o libido. É natural. Por quê? Por causa do estresse. Ele está se excitando o tempo todo de dopamina e aquela dopamina está produzindo algo no cérebro dele maior do que a sensação sexual que ele tem com a esposa. E quando alguém se deita com a esposa, não produz dopamina. Por quê? Porque você está convivendo com alguém que você ama, que é natural. A dopamina só aparece quando tem uma novidade.
Por isso as pessoas se entregam à prostituição, à pornografia. O que produz a pornografia? É o cara ver um vídeo atrás do outro, um negócio atrás do outro, um acesso atrás do outro, uma foto atrás do outro. Por que o mundo é assim? É troca de parceiro o tempo todo, é o tempo todo vendendo sensualidade, é o tempo todo cantando um, cantando o outro. Por que as academias estão cheias de sensualidade? As pessoas estão lá vendendo o corpo, vendendo a beleza, que elas querem ser vistas. Por quê? Porque isso produz nela um sentimento de dopamina. Então ela se sente segura, desejada, querida. Só que isso frustra. Vai chegar um momento que isso vira um outro problema. Então o diabo está estimulando agora isso no culto. Por isso que a ideia de cassino é uma casa de shows, inclusive de prostituição, já que o que está sendo vendido é um libido que produz aquilo que parece o culto, mas não é o culto. Então o resultado é que esse sistema da Babilônia digital quer as pessoas exatamente assim, com a serotonina baixa e a dopamina alta. Por quê? Pessoas insatisfeitas consomem mais, pecam mais, vivem mais ansiosas, e toda pessoa insatisfeita é facilmente manipulada. Deus, porém, projetou hábitos espirituais que são verdadeiras fábricas de serotonina. A gratidão e a ação de graças forçam o cérebro a focar naquilo que já tem, ativando a serotonina, em vez de focar no que falta. Por exemplo, o que motiva o marido a ter intimidade com a esposa? É o amor. O amor o faz ser atraído por ela. Ele não está sendo tomado por um sentimento avassalador de uma paixão incontrolável que a dopamina produz quando ele vê uma outra mulher que não é sua esposa, e por causa da insatisfação e a falta do amor verdadeiro, ele precisa buscar qualquer tipo de amor. Ele se aventura o tempo todo tentando encontrar satisfação. Por quê? Porque ele não consegue satisfazer com a sua esposa. Então, por que não há ativação disto? Porque o amor faz com que ele esteja com ela. E em que o amor trabalha? O amor sempre trabalha baseado na gratidão. Um homem, ao se deitar com uma esposa, ele vê: essa mulher me ama, essa mulher cuida de mim, ela é uma só carne comigo. Então, há nele uma devoção, uma admiração por ela que ele não tem por nenhum outro ser humano, a não ser por Deus. Ela olha para seu marido: esse é meu marido, eu o amo, eu o respeito, eu o aguardei chegar aqui o dia todo, ela ficou pensando no momento em que ele ia entrar naquela porta para ela ir lá abraçá-lo. O que está motivando ele? O amor. Não tem nenhum hormônio fluindo para ele ficar louco como qualquer uma pessoa que está focada no pecado. Então, as pessoas estão enlouquecidas por isso, porque o diabo quer pessoas que vivem viciadas nesse comportamento, e a tela produz isso, ela vicia você em dopamina. Aí não há vida íntima que vai satisfazer você. O casamento vai se tornar infeliz, as mulheres estão infelizes, doentes, depressivas, reclamando, irritadas o tempo todo. Vai arrumar uma casa, reclama, ela não tem prazer em cuidar da casa, em cuidar dos filhos, ela vive impaciente 24 horas, gritando com todo mundo, impaciente com o marido, emitindo comentário desnecessário o tempo todo. Por quê? Porque ela foi desconfigurada neurologicamente para viver viciada. E esse efeito é pior do que a cocaína e do que a heroína. Pior, irmãos. Esse mesmo efeito estão causando nas crianças loucura. Então vejam, o fato da gratidão e ações de graça forçarem o cérebro a focar no que já tem, ativando a serotonina, em vez de focar no que falta, que ativa a dopamina e o cortisol do estresse. Um coração grato é sempre um cérebro quimicamente satisfeito. E Paulo disse em Filipenses 4:11, eu aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. Esse contentamento não é uma emoção passageira, é um estado da mente, é um estado neurológico sustentado e produzido pela reestruturação cognitiva pela verdade. Ou seja, os caminhos neurais que a sua mente construiu encontram satisfação. Ele não fica desesperado para esperar o iPhone 18, porque o 17 que já lançou esse ano, para ele já não presta mais.
Porque quando sair o 18, para ele não importa se ele tem o 18, o 17, o 11, o 10, o 2 ou 1, porque ele não dá valor a estas coisas. Então ele não é dominado por esse consumismo de gente que é escravizada, e isso é um problema. O que Jonathan Edwards chamou de afeições santas não é um pico emocional de um momento, mas a homeostase santificada de uma alma ordenada por Deus. A homeostase é o equilíbrio. Ou seja, as afeições santas é um amor temeroso, é uma reverência a Deus, é uma satisfação plena, é uma emoção que produz paz, equilíbrio, amadurecimento e crescimento sadio em todas as nossas áreas. O segundo neurotransmissor é a ocitocina, o antídoto contra o medo. A ocitocina é o hormônio do vínculo, da confiança e da conexão genuína. Você só casa com as pessoas, você só convive com as pessoas quando esses hormônios são produzidos. A tela tem desconstruído esses hormônios. É por isso que as pessoas estão extremamente irritadas umas com as outras. Foi feita uma trilhagem de vários casais. A câmera filmou aquele casal em um ambiente, vivendo a vida normal deles dentro de casa. E aí foi identificado que o padrão de comportamento de todos os casais era único. Logo após a telas, eles eram sempre tomados por um sentimento de rejeição, de raiva, de irritação ou de impaciência uns com os outros. Os casais ficaram por um tempo separado de uma semana, deixaram um número de casais com tela, televisão, celular, e deixou um número de casais sem acesso a nenhuma tela. E veja, o resultado dos que não tinham nenhuma tela são esplêndidos. Parece que é um mundo perfeito sem esse negócio. Mas nos outros, o comportamento, os problemas que criaram entre os casais mostrou o efeito nocivo que isso tem causado. Então veja, a adoração comunitária verdadeira, especialmente aquela marcada pela teologia do amor de Deus, pelo qual nós chamamos Abba, Pai. Essa é uma teologia perdida da igreja, de entender que Deus é Pai e nós temos liberdade com Ele. Libera ocitocina, a comunhão entre os irmãos, o abraço, a paz do Senhor. Isso reduz drasticamente a nossa atividade emocional ruim, aquela que causa depressão. Principalmente aquilo que gera medo e ansiedade. Veja que João disse que no amor não existe medo, mas o perfeito amor lança fora o medo. Essa declaração joanina é a base da neuroquímica real. A ocitocina é liberada em contextos de confiança genuína e conexão autêntica. E nesses contextos não tem a agitação emocional do palco. Então veja, as pessoas tendem a ser mais amiga, tendem a ser mais unida, quando elas fogem desses ambientes onde a tela comanda, onde a visão midiática comanda. E elas acabam criando relacionamento e vínculos mais profundos com as pessoas. Em igrejas onde a ênfase é a estética, a fotografia, o Instagram, o YouTube, a ênfase é gente famosa, essa cultura de cassino, de jogos, onde a moeda é a atenção e a nossa alma, normalmente quebra o vínculo entre as pessoas. E por isso há um grupo que está saindo e entrando sempre, porque não há entre elas um nível de pessoas que chegam e ficam ali, crescem, se casam, tenham filhos, elas ficam por um tempo e depois saem. Infelizmente, quando sai, a maioria vai para o mundo. Então vejam, a diferença é crucial, por exemplo, no culto espetáculo. A adoração bíblica não produz vínculo real, enraizado na verdade, sustentado pela permanência na relação com Deus. Então, o terceiro neurotransmissor é acetilcolina, que é a arquitetura da memória eterna. A acetilcolina é vital para o foco, para a aprendizagem e para a neuroplasticidade. Agora, enquanto eu estou pregando, o cérebro de vocês está cheio desse neurotransmissor. Por quê? Porque se vocês não pararem para o foco, para ouvir o que eu estou falando e prestar atenção ao que eu estou falando, vocês nunca vão aprender.
Por quê? Porque a única forma de você ter foco é quando o cérebro aciona esse tipo de neurotransmissor para que a sua mente apague. O ar está ligado, tem uma luz, às vezes piscando que está queimando, às vezes cai uma coisa, às vezes você nem percebe, uma criança chora do seu lado. Outro dia tem uma criança que chorou que tanto, eu falei com a irmã, pastor, eu não percebi, eu estava tão focado na mensagem. Por quê? Porque o cérebro encheu ela desse hormônio, então o foco dela é aprender, é crescer. Esses 3 neurotransmissores descrevem para a gente perfeitamente o que a palavra de Deus faz conosco num culto que é realmente bíblico. Por isso, a pregação expositiva, como eu estou dizendo aqui, é inegociável. Ela exige atenção e raciocínio. Enquanto eu me esforço aqui para pregar, os irmãos estão se esforçando também para entender. Sem isso, não há memória duradoura. O culto puramente emocional do sábado à noite, do domingo, do final de semana, ele vai ser esquecido na terça-feira, porque é uma emoção. Fui lá, me senti bem, ouvi um cara famoso pregar, um cantor famoso cantar, e aí aquela interação de gente bonita, sensual, de riqueza, de consumismo, de gente vendendo libido o tempo todo, aquele erotismo geral na igreja. Daqui a 2 dias aquilo vira depressão, vazio, é o crash, pântano emocional lá embaixo, desconstruído, porque ele não foi tocado na sua profundidade. Mas num culto onde a palavra de Deus é pregada e ela alcança o nosso coração, você nunca mais esquece dele. Ele vai o tempo todo, como eu fui confrontado com aquela palavra, como aquilo vai sempre vir à minha mente, o Espírito Santo vai trazer aquilo sempre à minha mente. A pregação exige que vocês pensem, que acompanhem o raciocínio para entender. Por outro lado, a pregação, que apenas estimula emoções, contorna de forma covarde o cérebro pré-frontal, que é o nosso CPF, privando a igreja de um processo real de renovação da mente. Quando Paulo diz que nós temos que transformar-nos pela renovação da nossa mente e não nos conformar com esse século, ele está dizendo que essa transformação ontológica, progressiva, de dentro para fora, ele não está aqui usando uma metáfora, ele está descrevendo um processo real de reestruturação do nosso cérebro. Paulo dizia isso que a ciência fala hoje há 2000 anos atrás. A segunda parte é a oração e a escritura como medicina do cérebro. Meu ponto, então, o córtex pré-frontal, ou CPF, a sede da neurologia da Imago Dei. Para compreender por que a oração transforma a mente, é preciso primeiro compreender o que a tela destroça. A doutora Nora Volkow, ela dirigiu ou comandou as pesquisas mais profundas, que ela controlou o maior sistema de recuperação de drogas na América. Ela demonstrou que as suas pesquisas sobre vício e cognição, que o consumo compulsivo de dopamina digital, redes sociais, notificações, conteúdo de rolagem infinita, que é o Instagram, que você vai passando aquilo, produz a hipofrontalidade, que eu já expliquei, é quando o seu sistema de vigília baixa e você fica facilmente manipulável. Essa redução progressiva da atividade metabólica no córtex pré-frontal é um mecanismo observado nos dependentes de cocaína e heroína. O cérebro viciado perde exatamente aquilo que o torna humano. Então, se eu estou indo para um culto para poder ouvir a palavra de Deus, eu chego lá, eu sou manipulado em minhas emoções. A estrutura que me atrai é a importância do pregador, é a grandeza dele que me atrai, é a forma, é a habilidade dele de comandar neurologicamente, é as luzes apagadas que influem o nosso comportamento e interferem na nossa relação mental, porque isso produz hipnose. Então, isso impede você de realmente usar aquela parte do cérebro que foi criado especificamente para a adoração. Ou seja, aquilo que realmente nos torna humanos é descartado e nós agimos como se fossem animais em um culto de espetáculo. É a beleza da pastora, que parece mais um manequim de uma passarela. É um pastor sarado, vendendo dopamina para todo mundo, as irmãs quase tendo orgasmo no banco, dando glória a Deus e achando que aquilo é obra de Deus. O que é então o nosso córtex pré-frontal? É a região mais exclusivamente de
todo o nosso sistema nervoso. Nela residem, por exemplo, planejamento de longo prazo, controle de impulso, julgamento moral, empatia, linguagem abstrata, capacidade de entender o eterno, de compreender a verdade. Sem isso, você nunca é humano, você é um cara manipulado. Mas um culto show destrói a sua humanidade e torna você uma carne manipulada por música e músicas lamuriosas que fazem você chorar. É impressionante. A letra da música é a coisa mais legal do mundo e parece a verdade mais bíblica do mundo. Mas o efeito emocional que ela faz é demoníaco. Mexe nas emoções, manipula as emoções e impede das pessoas se arrependerem de seus pecados. Já imaginou, irmão? Uma música com uma letra mais bonita, com um poema mais lindo sobre Deus, usado pelo diabo para comandar a mente das pessoas e enganá-la, para que elas nunca se arrependem da prática de seus pecados. Em termos neurológicos, o nosso CPF, o nosso córtex pré-frontal, é o substrato da imago Dei. Não que Deus tenha um córtex pré-frontal, mas é a capacidade humana de julgar, deliberar moralmente, recusar o imediato em favor do eterno. É por ele que nós nos relacionamos com Deus. Embora a ciência não prova a fé, porque a ciência se opõe muito à fé, mas aqui nesse caso a ciência está testemunhando a sabedoria da fé. E eu citei aqui 3 pesquisas, eu deixei a formulação do jeito que eu encontrei na citação original, para evitar, você copiou, então está aqui, quem quiser ir lá, é só lá, está no site certo, no livro certo, na revista científica certa, para ninguém depois ficar usando desculpa. As pessoas, quando elas não querem crer na verdade, elas então vá lá, pesquisa, e eu só fiz Ctrl+C e Ctrl+V. A primeira pesquisa, em 2025, sobre a integridade medicinal do cérebro, mostrou o seguinte, que práticas espirituais disciplinadas produzem mudanças mensuráveis no nosso córtex pré-frontal, incluindo o aumento de espessura cortical, com relação direta ao fortalecimento do controle sobre o sistema nervoso simpático e maior regulação emocional. Ele está dizendo que a prática de vir à igreja, de ouvir a palavra, de ler as escrituras, de orar, de jejuar, de ter comunhão com os irmãos, nos amadurece intelectualmente e emocionalmente. A segunda pesquisa, feita pela revista de Neurociências Humanas, 2024, concluíram que experiências religiosas e espirituais genuínas dependem de interação de 3 redes cerebrais. Escute-me, olha só, uma experiência espiritual genuína, para ela ser genuína, ela precisa usar simultaneamente 3 áreas do cérebro. Isso aqui é fantástico. Primeiro, é a capacidade do nosso córtex pré-frontal de ouvir e entender a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, não pelo sentir. Qual é a primeira área da mente humana que a palavra de Deus atinge? A sua vontade. Vai lá no cérebro. Ele abre o entendimento. Você precisa ouvir, saber, Jesus é o Filho de Deus enviado por Deus para salvar a humanidade. Tem que entender o que isto significa. Quando o nosso sistema pré-frontal entende que a voz é de Deus, que a palavra é de Deus, que a narrativa que está sendo falada é a narrativa de Deus, que é soberana, o que ele faz? Na hora, ele baixa o crivo e manda para as emoções. Sente isso. É mais ou menos assim, eu não sou crente, e eu ouço a pregação do Evangelho, de que sou pecador, de que eu preciso me arrepender dos meus pecados, de que haverá um juízo final. O Espírito Santo vai trabalhando no cérebro dele, para que ele entenda isso.
Na hora que ele entende, não, eu faço coisas erradas. Não, eu estou vivendo uma vida que não está certa. Não, eu estou traindo a minha esposa. Eu estou aprontando nisso. Não, eu estou comprando e não estou pagando. Eu estou falando coisas que não é verdade. Ele começa, não, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Eu não sei o que é perdão de pecado. Ele começa. Na hora que ele percebe que isto é a palavra de Deus, o que ele faz? Ele baixa o crivo e chama as emoções. Sente o peso desta verdade. Aí ele é tocado emocionalmente e isso produz o peso do arrependimento. Ele sente tristeza genuína pelo pecado. Quando esse sistema, primeiro o córtex pré-frontal, depois o limbáquico e depois o outro é a vontade. Eu entendi, eu senti, agora é a minha vontade, é a evolução. Eu tenho que decidir crer em Jesus. O cérebro entendeu, as emoções sentiu, e aí os dois unidos com a vontade, não, eu vou me entregar a Jesus. E aí aceita Jesus e é transformado. Mas houve 3 áreas. O que acontece com o culto espetáculo? Primeiro, ele tem que raptar, ele tem que sequestrar o nosso córtex pré-frontal. Por quê? Como ele faz isso? Ele dá poder. O nosso sistema límbico, ele vai lá, subjuga o nosso cérebro e aí ele passa a controlar. Quando ele controla, o que acontece com o nosso cérebro? Baixa a vigília e aí perde a capacidade de analisar as verdades. Ele vai ter uma experiência emocional, essa experiência vai produzir um pico de dopamina lá em cima e ele nunca poderá realmente ser edificado pela palavra de Deus. Depois, a outra pesquisa confirmou que a oração cristã ativa redes neurais de apego seguro. Olha só, a oração, então, não é uma fuga da realidade. É o engajamento relacional do mais alto nível cognitivo e afetivo disponível ao ser humano. Eu vim orar com os irmãos ontem e hoje, com a Renata e a Jace. 4 horas de orar, eu cheguei, ontem estava muito preocupado com coisas que a gente, como pastor, preocupa. E tem a hora que a preocupação toma você e você fica triste. Vim, passei um tempo de oração, mas quando eu me levantei da oração, os sentimentos que estavam em mim eram totalmente diferentes. Eu estava conformado, eu estava consolado, eu estava cheio de alegria, eu estava convicto de que Deus estava comigo naquele processo. Então, a sensação afetiva de amor, de cuidado de Deus sobre mim, que a oração produziu, nada no universo produz. Olha o que a pesquisa mostrou. Que a oração, então, não é falar, oh meu Deus, não. Ela é um engajamento relacional, você e Deus, no mais alto nível de capacidade cognitiva, ou seja, de capacidade da sua mente e afetiva, das emoções, disponível para ser experimentado por um ser humano. E o diabo vive tentando enganar a gente com sensações baratas, com sentimentos que não valem absolutamente nada. Isso ilumina uma antiga exortação divina com uma profundidade nova. Olha que está em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. A palavra hagar, para meditar aqui, é ruminação deliberada, mastigação prolongada, meditação repetitiva. Não é uma leitura casual das Escrituras, é o exercício intencional. Às vezes a gente vai ler a Bíblia e vai ler, na hora que eu vou dormir, eu vou ler a Bíblia. É o pior momento para a gente fazer isso. Está com sono, o corpo está cansado e a leitura não vai produzir em nós nenhum efeito. Você precisa escolher um horário produtivo para ler a Bíblia, para que o seu cérebro esteja acordado. Por isso, você precisa estabelecer um horário para que o seu cérebro associe o horário de ler as Escrituras. Por exemplo, quando você toma o café e com a Bíblia do lado, sempre que você sentir o cheiro de café, você vai lembrar que está lendo a Bíblia. O cérebro associa ler a Bíblia ao café. Ou em outro momento, ou seja, você precisa ler a Bíblia de um jeito que quando você está lendo, você tem condições de ler aquilo de forma demorada, de forma tranquila, tentando deixar o Espírito Santo ensinar a você a palavra de Deus. Essa prática confirma exatamente as redes que nos tornam capazes de discernir, decidir e agir com sabedoria sustentada. Isso não é coincidência. Deus nos desenhou
para sermos estimulados pela palavra de Deus. E olha o que o salmista diz no Salmo 119. Então, o ponto 2, a oração como prática formativa, não apenas devocional. Então, há uma tendência, especialmente em nossos contextos pentecostais, de usar a oração só para uma emergência emocional. É o grito, é o clamor, embora isso também é uma forma legítima, mas as Escrituras mostram para a gente uma oração também estruturada, deliberada, formativa, aquela que vai moldar o nosso caráter ao longo do tempo. Então, nós estamos orando esses 30 dias. É muito bom e Deus vai fazer muita coisa maravilhosa. Mas para ficar melhor, a gente deveria continuar orando todos os dias. Não deveria só ser agora, deveria continuar. Porque a proporção que nós fazemos isto, nós vamos crescendo, vamos aprendendo e vamos resolvendo coisas, irmãos, que a gente nunca conseguiu resolver ao longo da vida. O Salmo 119, então, é o maior manifesto dessa teologia. São 176 versículos meditando, repetindo e ruminando a palavra de Deus. E pasmem vocês, é um salmo de oração. É o único livro da Bíblia que quando você lê, olha só, eu estou aqui aberto no Salmo 74. Ó Deus, por que nos rejeitasse para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste, levanta os teus pés. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. O texto foi escrito para ser lido. Isso não é nenhum exibicionismo literário, é a neuroplasticidade cerebral. A profissão que você vai lendo, vai aprendendo e vai entendendo, o seu cérebro vai criando as rodovias neurais que vai influenciar você muito. Cada versículo é um martelo moldando sua consistência cerebral, te dando capacidade. Daniel orava 3 vezes por dia, em horários específicos do dia, virado para Jerusalém de joelhos. Ele estava moldando sua estrutura. Quando o decreto do rei veio, não mudou o seu comportamento. Por quê? Porque ele já estava moldado àquela estrutura de oração e aquilo não mais interfere. Se ele vai morrer, não vai morrer, ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque a sua mente, o seu coração já foi condicionada a amar a Deus de tal forma que uma ameaça de um decreto, que inimigos invejosos, para ele nunca foi uma ameaça. Por quê? Porque a oração era um estilo de vida para ele. O provérbio diz que nós devemos guardar o nosso coração. Coração é a memória, é a vontade, é o afeto, é a cognição. Guardar o coração é exatamente quando você ora ou quando você lê as Escrituras, você vai armazenando aquele entendimento para colocá-lo em prática. Agora vamos fazer uma relação entre o caminho da tela e o caminho da oração. A tela faz com que a dopamina seja fragmentada, ela produza a hiperfrontalidade progressiva, ela é impulsiva e crescente, ela te deixa incapaz de contemplar e você está conformando ao mundo, tornando-se mundano. Na oração, a atenção fica sustentada e profunda, que você foca na oração, você fortalece a estrutura do seu cérebro, o seu controle de comando cerebral é restaurado, você aumenta a sua capacidade de ouvir a voz de Deus e há a transformação pela renovação da mente. Vamos para a terceira parte, então, a teologia dos afetos. Eu vou me basear em Jonathan Edwards e o James Smith. Nós não somos os primeiros a enfrentar esse dilema. Edwards, em seu livro As Afeições Religiosas, faz uma distinção que a psiquiatria ensina hoje perfeitamente. Primeiro, ele colocou paixões versus afeições. As paixões é aquilo que a manipulação produz, são impulsos súbitos, violentos e passageiros, que o corpo impõe à mente. O sangue fervendo, o grito, o choro histérico. Edwards diz que isso não é sinal necessário de graça, isso é biologia, é o seu corpo reagindo. Ou seja, é uma inundação dopaminérgica que busca novidade e não sustentação de relação com Deus. As afeições santas é aquilo que a palavra de Deus produz. São movimentos profundos, duradouros, são voluntários da verdade, a vontade decide, a alma se inclina para Deus, existe amor, alegria, paz. Ou seja, essas afeições nascem do entendimento, porque eu amo a Deus pela palavra, eu compreendi isto e sei quem Ele é.
Esse entendimento santifica a minha mente para experimentar aquelas afeições extraordinárias que a gente não experimenta em outros momentos. E veja, o pregador que manipula, que mira nas paixões, que promove hormônios de estresse e excitação, é diferente de um pregador bíblico que mira nas afeições e que quer que a vontade seja transformada pela verdade. Como a gente desenvolve uma liturgia como formação do desejo que o filósofo cristão, o James Smith, criou. Olha o que ele fala: nós articulamos aquilo que somos, porque nós somos aquilo que amamos. E o que amamos é moldado pelos nossos hábitos, pelas liturgias. O que é a liturgia? A liturgia é aquele processo controlado, estruturado que você faz todo dia. Então vamos lá. Liturgias seculares. Passear no shopping. Pessoas toda semana é um tipo de liturgia. Ir ao estádio, acessar o Instagram, são liturgias que treinam o coração, que treinam o nosso sistema líbico, que é de emoções, para desejar o agora, o consumo e a autoimagem. Você nunca desenvolve a piedade dentro de um shopping. Você nunca é estimulado a orar dentro de um estádio, embora você vá ao estádio, você vai ao shopping. Isso é uma liturgia que, se você valorizar isso, isto vai determinar quem você é. Por exemplo, você nunca verá um crente fiel viciado em futebol. Ele assiste futebol, mas isso não é uma idolatria para ele. Por quê? Porque ele assiste e quando assiste não dá importância àquilo. Se alegrou, gostou, mas a gente que é viciada, briga por isso, acompanha cada coisa. Quando ele molda essa liturgia, ele molda o coração. Ao moldar a liturgia e moldar o coração, ele automaticamente vai moldar a sua fé, a natureza do futebol. Por isso que um crente que ama futebol nunca vai estar numa igreja que ama de forma plena a palavra de Deus. Ele vai para uma igreja onde os estímulos dopaminérgicos serão acionados como o futebol aciona o tempo todo. Ele fala o time dele, o coração bate a 1000. Ele canta uma música e parece uma múmia. Por quê? Porque aquele amor roubou as afeições por Jesus e colocou a paixão pelo futebol. Então a afeição é aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus, que as disciplinas espirituais promovem em nós, que são autênticas e nos faz crescer. A paixão que nos controla, que nos domina, faz brigar, a gente briga por isso, cria uma teologia para isso, e inclusive escolhe uma igreja que apoia essa conduta. Agora, qual é a liturgia cristã? Cantar hinos teológicos, confessar pecados, ouvir a palavra, participar da ceia, vir ao culto, ter comunhão. Ou seja, não é apenas uma aula, é uma fisioterapia do amor. Isso recalibra o coração que estava apontado para o mundo e volta para Deus. Quando a igreja abandona a liturgia profunda para adotar o show, ela usa liturgias que o jogo usa, que o cassino usa, que o palco usa, que a discoteca usa, que a casa de show e de prostituição usam. E inevitavelmente nós nos tornamos amantes do mundo e não amantes de Deus. Agora, vamos para um exemplo prático disso. Vamos ver Elias, a física da voz mansa. A Bíblia aqui apresenta uma ilustração perfeita. Em 1 Reis 19, é um caso de esgotamento pré-adrenalina. Está no culto poderoso e manifestando o poder. Ele acaba de testemunhar uma das vitórias poderosas contra os 450 profetas de Baal, fogo caindo do céu, aquela coisa louca. E ele agora desce do monte, fica lá embaixo, debaixo de uma árvore, triste, desesperado. Em um dia ele ora, fogo cai do céu. No outro ele está lá embaixo na depressão, quase querendo a morte. Veja, o pico de dopamina do Monte Carmelo foi seguido pela inevitável queda alostática, desequilíbrio, e ele estava no colapso total. Qual foi a primeira resposta de Deus quando o encontrou lá deitado, cansado, nem comer queria, estava lá abandonado, jogado debaixo de um zimbro, virado de costas para trás, não queria saber quem ia chegar lá, quem não ia chegar. Deus aparece a ele. Qual é a primeira ordem que Deus dá? Levanta e come. Deus manda ele levantar e comer pão e água. O anjo chega lá com água e pão. Ele precisa fortalecer o seu corpo biológico. A ideia aqui é que Deus está providenciando uma alimentação básica
para ele, porque aquele espetáculo que ele viu lá de poder extraordinário que ele experimentou, embora aquilo fosse de Deus, mas aquilo não é o que ele viveria o tempo todo, porque depois daquela luta poderosa, ele agora ia enfrentar Jezabel e corria o risco de ser morto. E aí a gente vai entender um pouquinho como esse fenômeno aconteceu. Primeiro, Deus, depois disso, aparece com ele um grande vento, em terremoto e fogo, coisas que falam de energia, espetáculo sensorial e o máximo. Mas veja, a Bíblia fala que Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. Veja, Deus é quem produziu o vento, produziu o terremoto, produziu o fogo. Mas ele só sentiu descanso e paz quando ele ouviu uma voz mansa e calma. É um exemplo clássico para a gente, irmãos, que embora a gente vai ter culto de poder, de manifestação poderosa, todo mundo vai cair no chão, vai ser algo poderoso e enchimento, mas esses cultos não é aquilo que é a prática de todo o culto. O culto que vai alimentar a gente é o culto de quarta-feira que eu vou abrir as escrituras, que eu vou ensinar você, é o tempo que você passa em casa lendo as escrituras, é o seu tempo de oração, de comunhão com Deus, é o seu tempo de jejum, e isto que vai fortalecer você, é aquilo que é silencioso, é aquilo que é secreto, é aquilo que ninguém vê. Tem muita gente fazendo fogo descer do céu, mas está indo para o inferno, gente. Mas se você cuidar da sua santidade e sua vida prática, com certeza você será poupado disso. Deus aparece então com uma voz mansa e delicada, um som sutil, uma voz de quietude delicada, e foi aqui que ele cobre o rosto. Por que Deus sussurrou? Porque isso mostra proximidade. Você só consegue falar baixinho, fulano, se estiver perto. O vento, fogo, terremoto, todo mundo ouviu. Mas quando Deus sussurrou baixinho, Elias, o que você faz aqui? Depois o sussurro exige atenção, não é assim? Ele obriga o nosso sistema ativador a focar naquilo. No meio do barulho das chaminés de Dante, das notificações do mundo que são as telas, Deus deliberadamente mantém a sua voz baixa para nos obrigar a parar, silenciar e a usar a nossa mente, o nosso foco para ouvir a sua palavra. A cura da depressão de Elias não veio do espetáculo, veio do entendimento da nova direção de Deus, não veio do fogo, veio do chamado, e isso define tudo para a gente. Às vezes eu vejo irmãos cometendo os erros mais absurdos. No meu tempo, quando eu era mais novo, as pessoas viviam de vigília em vigília. Era aquela euforia, aquele sapateado, nada contra, quando o mover é de Deus, é maravilhoso. O problema é que aquilo viciava as pessoas. Na quinta tinha uma em um lugar, na sexta tinha outra no lugar poderoso, no sábado era no Matrix aqui antigamente, ou seja, tinha gente que tinha vigília a semana toda para ir. Estava lá aquele escutão, interessante. Todas as pessoas que viviam nesses eventos tinham uma característica básica nelas. Elas eram instáveis emocionalmente. Elas eram manipuláveis. Todas elas tinham um comportamento que precisava de maturidade. Um evento desse é maravilhoso, controlado, na igreja, com o pastor junto, para que o diabo não entre e faça a loucura que fez nesses eventos. Porque as pessoas estavam indo para de uma sensação de poder, de soprar e todo mundo cair, e aquilo virava uma festa. Não era para isso. Esse poder não é dado para manipulação, não é dado para ninguém ficar exibindo. Esse é um poder que é dado para ser usado no momento em que o Espírito Santo realmente quer fazer a sua obra, sem a manipulação ou a sugestão humana. Às vezes eu vejo pessoas indo a lugares onde nunca deveriam ir, ouvindo gente que nunca deveriam ouvir, e sendo manipulados por pessoas que nunca deveriam ser manipuladas. A gente precisa aprender uma coisa: ninguém pode criar dependência de ninguém, irmãos. De nenhum profeta, de nenhum mega super crente. Não existe super crente. Deus já deu a regra para todo mundo depender de Deus. Leia as Escrituras. Viva uma vida de oração. Ouça os sermões do pastor.
Participe de todos os eventos que a igreja promove para o crescimento. Sirva a Deus com alegria. É a dose exata para você viver. O que exceder isso vai matar, vai fazer mal e vai desconfigurar quem você é. Vamos entender um pouco dessa espiritualidade turista versus a peregrina. O Eugênio Peterson, em seu livro, mostrou essas duas espiritualidades muito interessantes. Primeiro, aquela turista que quer atrações rápidas, fotos bonitas, experiências de pico sensorial, busca de dopamina, do novo, é produto natural do culto espetáculo. É uma novidade constante, a validação emocional, e ela é caracterizada pela ausência de comprometimento, é a confusão entre dopamina e a presença de Deus. Já a espiritualidade peregrina, ela aceita a caminhada longa, o tédio da estrada, o sol quente, a disciplina do passo a passo, do curso a curso, do discipulado a discipulado, da oração a oração, do acompanhamento, da ajuda, do serviço, e continuar, mesmo com muita gente, com pouca gente, mesmo com 2, mesmo com 3, mesmo com 1000, não muda, seguir e até o final. Ela é forjada pelas disciplinas da memorização, da meditação, do jejum, da confissão, e não pelas emoções. Só que ela tem uma recompensa, a paz, não a euforia. É a longa obediência na mesma direção. Eu estou aqui, eu vou estar aqui até o final da minha vida. Aqui eu vou casar meus filhos, aqui eu vou treiná-los para conhecer o Evangelho, aqui eu vou ver os filhos dos filhos deles sendo treinados. Eu decidi estar nessa direção até o final. A dopamina faz as pessoas ficar mudando o foco o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Por isso que essas igrejas midiáticas é o fim da linha. Por quê? Porque chega uma hora que elas cansam. Quanto tempo dura a estada das pessoas nessas igrejas? Em média de 5 a 10 anos. Porque vai treinando espetáculo. Chega uma hora que aquilo cansa. E quando cansa, gera um tipo de ansiedade, de depressão, que ela não suporta mais a igreja. As pessoas estão sendo empurradas para o mundo e elas nunca mais voltam à igreja, porque o diabo desconstruiu elas completamente ao ponto delas não terem mais a capacidade de reagir à palavra de Deus ou à voz do Espírito Santo. É chamado de apostasia neural. É quando você vai treinando o cérebro a experimentar uma experiência que parece de Deus. Já viu aquela pessoa que ouve o worship 24 horas por dia? Depois de 1 ano ouvindo o worship, sabe o que ele tem? Ele começa a sentir náuseas, vômitos, ele começa a ficar irritado, ele não tolera ouvir música mais. Os dados comprovam que as pessoas, inclusive, começam a ouvir música mundana. Por quê? Porque ela ouviu uma música que foi forjada num ritmo para produzir emoções baratas. O ritmo é lamurioso para tocar o seu sistema límbico. A mensagem é bíblica e é poderosa a mensagem, gente. Só que a intenção por trás da música é promover a ativação emotiva. Não produz arrependimento, não produz a necessidade de conhecer e entender mais de Deus. Há músicas que você canta, que quando você canta, o cérebro canta com você. O coração canta com você, a alma canta com você, o Espírito Santo acompanha você. Sabe por que o diabo tirou da igreja o gosto pela harpa cristã? Porque as músicas que foram escritas na harpa cristã nasceram num contexto de avivamento. Quem escreveu teve experiências poderosas com Deus. Vê o hino: que paz, doce paz, tenho em ti, ó meu Jesus. Quanto a paz um coração sente. Agora pega essa mesma música e põe nela uma sinfonia lamuriosa que abre portais. Aí, meu irmão, não há demônio que você vai conseguir segurar, porque isso é um problema. Então vamos lá. As escrituras versus a saúde integral. A visão bíblica é que o homem seja completamente estruturado pela palavra. Primeiro é a saúde corporal.
O último estudo da Organização Mundial de Medicina, a OMS, mostrou que as práticas espirituais disciplinadas produzem mudança na nossa estrutura intelectiva e no nosso sistema de emoções e no nosso sistema simpático. A oração ativa o sistema nervoso parasimpático, promovendo síntese de serotonina, redução de cortisol e melhora a variabilidade da frequência cardíaca. Olha, os indicadores da pesquisa mostrou que o coração vai bem quando você adora a Deus do jeito certo. Já imaginou um negócio desse? A saúde da alma. A formação do caráter exige a substituição das liturgias seculares pelas liturgias cristãs. Veja, quando você ouve rock, mesmo que é rock cristão, o seu coração está sendo acionado com o rock. Não importa se coloca Deus ou coloca diabo lá, é o rock. Quando você começa a adotar uma liturgia, essa liturgia vai determinar o que você vai amar, não importa o que está lá, se é Deus ou não é Deus. O Neil Postman estava certíssimo, o meio é a mensagem. Se eu faço aqui um circo com palhaço, eu posso pregar o evangelho, eu posso falar de Jesus, eu posso fazer as crianças morrer de rir porque eu estou de palhaço aqui. A única mensagem que o coração delas vai entender, eu fui no circo. Por quê? Porque o meio que eu uso para pregar a mensagem é a mensagem. O Postman disse que a mensagem pregada pela televisão ia formatar a mente das pessoas e elas seriam eliminadas da concepção de entender a verdade. Agora, vamos ver aqui a questão da saúde do espírito. Essa revisão sistemática feita pela Associação de Psicologia Internacional mostrou também que a oração cristã genuína ativa as mesmas redes neurais de apego seguro, envolvidos em vínculos relacionais profundos. Por que isso é verdade? Por que é vínculos relacionais profundos? Por exemplo, um pai e um filho. Existe um vínculo mais forte do que pai e filho? Mas não é esse mesmo vínculo que nos prende a Deus? Deus criou esse vínculo entre pai e filho para que o nosso cérebro tivesse os caminhos neurais para orar e entender que Deus é o Pai verdadeiro. O vínculo mais forte do que pai e filho é o vínculo entre marido e mulher, ok? Hoje o diabo inverteu isso. Hoje os pais doentes amam mais os filhos do que o cônjuge. Isso é uma idolatria, isso é um desvio de função, de amor, isso é um problema, isso é doentio e isso vai destruir sua família. Mas beleza, um lar sadio, a mulher ama o marido ama os filhos em segundo, mas quando Deus criou a relação íntima, Deus estava ensinando a intimidade entre Jesus e a igreja. Quando você ouve falar de Jesus, que Ele é o amor de Deus, que você deve amá-lo, essa relação de amor você já aprendeu no casamento. Os nossos caminhos neurais já foram planejados para entender isso. Então, a oração ativa esses mesmos caminhos, porque foram criados não para o casamento, não para a relação de marido e mulher, mas foram criados, em última instância, exatamente para a adoração. Por isso, Paulo diz que grande é o mistério entre Cristo e a igreja. Concluindo, essa conclusão é brilhante. Primeiro, ela é libertadora. Nós não precisamos transformar os nossos cultos em raves espirituais, para que o Espírito Santo age. Na verdade, quanto mais artificialidade inserimos, mais difícil para o cérebro será distinguir a diferença entre a emoção da carne e a unção genuína do Espírito. O que acontece nessas igrejas? Existe manifestação do Espírito genuína e existe manifestação da carne, só que não há diferença entre nenhuma delas. Não há como distinguir. Por quê? Porque essa estrutura promove o mesmo sentimento, a mesma manifestação que parece com a ação do Espírito Santo. A adoração bíblica, a leitura da palavra, a oração disciplinada não manipulam nossos hormônios para criar uma viagem artificial. Na verdade, elas operam como se fosse um reset. Elas tiram a gente do desequilíbrio e promovem o equilíbrio. E ela é exigente. Porque essa transformação requer exatamente o que a cultura da dopamina abomina: tempo, paciência e disciplina.
É um processo de amar as pessoas, de quebrar as barreiras, de esperar as pessoas amadurecerem, suportar as fraquezas um dos outros. O Ney Póstimo tinha razão quando advertiu, quando uma audiência popular substitui uma comunidade, ou seja, quando aquilo que a mídia fala vale mais do que aquilo que a gente vive na realidade com as pessoas. O mesmo vale para a igreja, quando o show substitui a palavra. A morte espiritual não é uma possibilidade remota, ou seja, ela está iminente, é uma consequência previsível. Então, vamos fazer aqui hoje um manifesto pastoral concreto. Que possamos desligar as luzes piscantes das telas por um tempo e abrirmos as Escrituras. Precisamos confiar que a palavra de Deus, nua e sem aditivos, é mais poderosa do que qualquer produção tecnológica. Ensinemos que os nossos filhos e a todos nós que apenas sentir arrepios e choros será insuficientes se nós não conhecermos a Deus também pelas Escrituras. Nós precisamos recuperar a prática da oração, da leitura devocional, do jejum, a prática litúrgica deliberada para uma espiritualidade sadia. Nós precisamos valorizar a pregação expositiva que exige pensar e não escolher atalhos emocionais para ser edificado, que nós não seremos edificados. Nós precisamos praticar e ensinar as disciplinas do discípulo, de um viver santo em todas as coisas. Santidade é prática, santidade é renúncia, santidade é mortificação do corpo, santidade é ação. Eu não vou, eu não quero, eu não acesso, eu não vou responder da mesma altura, eu não vou ficar nesse celular até altas horas da noite, eu não vou ligar para esse cara, eu não vou atender essa pessoa, eu não vou dar moral para tal pessoa que fica olhando para mim de um jeito, eu vou sair daquele lugar, eu vou para um outro lugar, eu vou fugir da aparência do mal, eu não vou me relacionar com pessoas que não amam a Deus, eu vou guardar meu corpo, meus olhos, eu vou ler a Bíblia, eu vou amar a Deus, eu vou estar na igreja, eu vou me unir ao grupo de jovens da igreja, de adolescente, de ancião, ou seja, eu vou viver um evangelho pleno. Só a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra como espada de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, só ela nos capacita a discernir pensamentos e intenção do coração. Ela não foi concebida para promover sensações momentâneas de euforia. Ela foi dada para curar, para reformar, para restaurar a imagem de Deus desconfigurada pelo pecado. Ela não precisa de telas, ela não precisa de estrutura de luzes, ela não precisa de grandes templos, ela não precisa de homens e pessoas importantes pregando, ela não precisa de curtição, ela não precisa de engajamento, ela não precisa de seguidores, ela não precisa viver nas telas, ela precisa mudar o coração dos homens que a amarem. Ela precisa de gente que vai ouvir a sua voz, de gente que está cansada de barulho do inferno, que estão desesperadas para ouvir a voz mansa de Deus. Eu tive uma experiência uma vez que me marcou muito. Eu estava muito triste porque várias pessoas que começou a igreja comigo estavam indo embora. Houve um problema e eles quiseram ir embora, e eu fiquei muito triste com aquilo. Eu fiquei arrasado. Senhor, são pessoas que eu conheço tantos anos, 15 anos, 20 anos, e ajuda. E eu estava chorando, era uma jornada de oração lá na nossa igreja perto da linha. Eu estava orando em cima do púlpito, lá num cantinho assim, com a cara no chão. Aí de repente parece que o tempo parou assim. Tem aquele negócio de filme, que tudo para assim, congela. Pum! Quando congelou o tempo que eu não ouvi mais ninguém, eu ouvi uma voz bem assim, ó. A única pessoa que não pode ir embora daqui sou eu. Uma voz mansa e tranquila. Irmãos, eu me levantei, limpei o rosto, criei vergonha na cara, parei de chorar e nunca mais sofri por isso. A voz de Deus acalma o nosso coração. Senhor, ajuda-nos por misericórdia.
faz uma obra em nós, para que nós sejamos santificados pelas Escrituras, para que o Espírito Santo use ela como espada para nos transformar, para nos forjar a homens e mulheres maduros, perfeitos à estatura de Jesus. Seja conosco, ó Deus, e opera as tuas obras maravilhosas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.